noite, queridos e amados irmãos do Lar da Família Cristã. Saudade de vocês todos, mas infelizmente, né, a gente tem que se conformar de nos encontrarmos assim, né, cada um na sua casa, vibrando uns pelos outros, pegando firme no pensamento de Jesus, né, que vai passar esse problema todo e a gente vai voltar a se reunir no nosso Lar da Família Cristã novamente, se Deus quiser, muito em breve. Então, minha saudação de amor, de carinho, de energia para todos vocês, viu? Que Deus abençoe a todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento, pedir aos mentores do Lar da Família Cristã, aos nossos protetores espirituais que nos abençoem, nos ilumine, nos ajude a conseguir fazer este estudo do Evangelho nesta noite e que ele sirva de lenitivo, sirva de consolo, sirva de força para muitas pessoas, que todas as pessoas que estiverem nos ouvindo possam receber uma centelha dessa luz bendita do Evangelho de Jesus, que nós vamos procurar passar. Nós hoje vamos estudar a Gênese de Allan Kardec. Esse foi o último livro escrito por Allan Kardec em 1869. Então nós vamos ver o capítulo 18º, que se intitula Os Tempos São Chegados. Vocês podem conferir aí no livro de vocês, ó. Os tempos são chegados e o item é esse aqui, ó. Sinais dos tempos. Por que será que a gente acha que os tempos são chegados? Porque nós estamos percebendo, né, que o nosso planeta está mudando, que as pessoas estão mudando, que muitos eventos estão acontecendo. Então, para aquelas pessoas que prestam um pouquinho de atenção na vida, no tempo, percebe claramente que alguma coisa está se transformando, né? Que nós estamos vivendo um tempo diferente. Então, por que nós achamos os tempos são chegados para quê? Para nós nos achegarmos mais ao Evangelho de Jesus, para nós trabalharmos um pouquinho mais em favor dos nossos irmãos, dos semelhantes, de todos aqueles que dependem de nós e passarmos um pouquinho mais da palavra de Deus para conforto das pessoas, que muitas pessoas ficam assustadas com essas pandemias, com essa doença que não quer ir embora, né? E já estamos chegando perto de 90 mil desencarnados no nosso país. Isso não é normal, né? Claro que a gente fica um pouco apavorado, um pouquinho assustado. Mas a gente sabe que nada é por acaso, que tudo que acontece está nos planos de Deus. Então, nós vamos ver o que nos diz esse capítulo da Gênese, que explica bem a situação atual. Dos tempos são chegados, né? Vamos levar o nosso pensamento e pedir a Deus que nos dê inspiração, que nos ajude a poder discernir mais ou menos o que está escrito nesse capítulo. Depois eu peço a todos vocês que peguem a Gênese, que leiam este capítulo e prestem bastante atenção, porque todos nós podemos ajudar com as nossas preces, com as nossas vibrações. Somos todos úteis na criação de Deus. O capítulo da Gênese começa assim: somos informados em todos os lugares que os tempos marcados por Deus chegaram. A gente tem visto no noticiário, tem visto na nossa casa espírita, nas palestras dos nossos irmãos, que realmente os tempos chegaram, tempos de transformação, né? Tempos de mudanças radicais que estão sendo percebidas por todas as pessoas, né? Qualquer pessoa que preste um pouquinho de atenção percebe que alguns eventos que têm acontecido
não são coisas normais, né, de todos os tempos. Então ele continua dizendo assim: grandes eventos acontecem para anunciar a regeneração da humanidade. Ó, tem um motivo, né? Tem um objetivo. Tudo isso que está acontecendo vai fazer parte da nossa regeneração. E como devemos entender essas palavras proféticas? Como será que nós pensamos que acontecem esses eventos? Para as pessoas que creem, que têm fé, elas têm um sentido, não têm grandes importâncias, né? Elas não prestam muita atenção nessas coisas, então não se preocupam muito. Mas para aquelas pessoas que creem, que têm fé, que prestam atenção na vida, elas têm algo de místico, de sobrenatural, e parece anunciar mudança nas leis da natureza. Então, aqui na Gênesis, ele diz que nenhuma dessas duas interpretações estão certas. As duas estão erradas. A primeira porque implica na negação da providência divina. E Deus jamais faria qualquer coisa para nos prejudicar, né? Ele só quer o nosso bem, o nosso crescimento. E a segunda porque elas não anunciam assim mudança na lei da natureza, mas sim o cumprimento dessas leis da natureza. Elas estão cumprindo leis que já estavam programadas, digamos assim, né? Já eram programadas por Deus, né? Pelos ministros de Deus. Então, na criação divina, tudo é harmonia. Deus não faz nada que nos atrapalhasse o nosso desenvolvimento. Tudo que Ele faz é para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. Mas nem nas menores e nem nas maiores coisas nós não estamos afastados de Deus. Deus está sempre ao nosso lado e sempre trabalhando para o nosso bem. Por isso não temos que temer, nós temos que confiar e termos fé. Depois de nosso tempo estava marcado para a realização dessas coisas e desses acontecimentos, nós viemos preparados para isso, né? Deus nos colocou nessa época porque sabia que nós poderíamos suportar, nós poderíamos ajudar nesses acontecimentos que estão acontecendo, né? E depois, na marcha desses acontecimentos, que tem a sua razão de ser, nós temos o nosso papel a desempenhar. Vamos prestar atenção nisso, né? A sabedoria divina está nos orientando, está nos conduzindo para aquilo que nós precisamos ajudar. Diante disso, nós dizemos que o nosso planeta, como tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Tudo que está acontecendo é para o progresso do nosso planeta, né? Ele progride fisicamente pela transformação dos seus componentes e progride moralmente pela transformação, aprimoramento dos espíritos que aqui habitam, né? Tanto os encarnados como os desencarnados. Esse progresso acontece paralelamente nos dois planos, no plano terrestre, no plano superior, no planeta, nos pensamentos das pessoas, nos espíritos que estão reencarnando agora no nosso planeta, que já são todos espíritos preparados para essa transição, para ajudar, né, nessa transição, para trabalhar. Então, esses dois progressos, eles caminham paralelamente, pois os habitantes aperfeiçoam relacionados com a habitação. A habitação o planeta vai melhorando, os habitantes também vão melhorando, né?
E o relacionamento desses habitantes uns com os outros também está se aprimorando, né? Está acontecendo assim uma fraternidade maior entre as pessoas. A gente nota isso, né? E isso não está aqui na Gênesis, mas são coisas que a gente sabe que tem acontecido, né? Diante disso, nós vamos dizer que o nosso planeta, como tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Fisicamente, o nosso mundo tem sofrido transformações sucessivas, comprovadas pela ciência, que o tem tornado habitável por seres cada vez mais evoluídos e aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. A gente vai ficando cada vez mais piedoso, né? Cada vez mais fraterno uns com os outros. A gente tem notado isso, né? Ao mesmo tempo, como a melhoria do globo ocorre pela influência das forças materiais, os homens contribuem para isso pelos esforços das suas inteligências. Saneiam as regiões insalubres, né? Facilitam a comunicação. A comunicação tem crescido muito, né? E tornam a terra mais produtiva. Vocês veem as notícias na televisão das plantações enormes que hoje em dia não é mais a enxada que o trabalhador usa, é o trator, né? São as máquinas. Tudo é colhido com máquina, é plantado com máquina. Então é muito maior a produção de alimentos que se tem hoje do que o que se tinha no tempo dos nossos avós, né? Esse aumento da produtividade alimentícia também está nos planos de Deus, né? Como aumenta a população, aumenta a produção, né? Esse duplo progresso acontece de duas maneiras. Uma é lenta, gradual e quase que imperceptível, e a outra por bruscas mudanças, cada uma das quais corresponde a um movimento ascensional mais rápido, que marca por característica bem definida períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados em detalhes ao livre-arbítrio dos homens. Depende sempre, né, do nosso livre-arbítrio, do trabalho dos homens, da boa vontade das pessoas também, né? Não é nada ao acaso, é tudo programado. O progresso da humanidade ocorre assim em virtude de uma lei. Agora, como todas as leis da natureza, são obra da eterna sabedoria e presciência de Deus, divinos, né? Tudo que é feito dessas leis é o resultado da vontade de Deus. Não é uma vontade acidental, é uma vontade determinante, né? Porque o movimento progressivo da humanidade é inevitável, está na natureza. Não se deduz disso que Deus esteja indiferente a ele e que, tendo estabelecido essas leis, ele tenha se retirado e deixado o barco correr, né? Não é assim. Ele está no leme. Seu pensamento penetra tudo e é a força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia. Tudo ocorre dentro das leis divinas, né? Se esse pensamento cessasse por um só instante, o universo pararia. Olha só, né? Deus vela sempre pela execução de suas leis e os espíritos que povoam o espaço são nomeados como ministros de Deus, que fazem cumprir essas leis. Todos esses espíritos têm atribuições correspondentes ao seu grau de adiantamento.
nós estamos muito bem assessorados, né? O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo imenso, conduzido por um número incontável de inteligências superiores, um enorme governo onde cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob o olhar do soberano Criador, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se movimenta, tudo funciona numa perfeita ordem. O que consideramos distúrbio, que às vezes a gente acha que tem alguma coisa errada, né? São movimentos parciais e isolados que parecem ser irregulares somente porque nossa visão é muito limitada ainda. Se pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos nessas irregularidades somente aparências, que no fim tudo se harmoniza. Tudo harmoniza com o todo, né? A previsão dos movimentos progressivos da humanidade não é surpreendente para os seres desmaterializados. Eles veem o objetivo de todas estas coisas que acontecem, para o qual tendem todas as coisas e algumas das quais possuem o pensamento direto com Deus. Esses espíritos superiores que nos ajudam, eles têm o pensamento direto com Deus, né? Eles possuem, assim, uma presciência e presume nos menores movimentos os tempos em que um movimento geral pode ser realizado. Da mesma forma que se calcula antecipadamente o tempo de uma árvore que leva para dar frutos. Quando um lavrador, um produtor planta uma árvore, ele sabe exatamente quanto tempo ela vai levar para florescer, para frutificar, né? Então, também os dirigentes do nosso planeta sabem os acontecimentos no tempo certo, no tempo exato. Aqueles que anunciam esses fenômenos, autores de almanaques, que predizem as eclipses, as marés, por certo não estão em condições de fazer os cálculos necessários. Eles apenas repetem o que ouvem, né? E o mesmo acontece com esses espíritos secundários, cuja visão ainda é limitada. E somente eles trabalham e repetem o que ensinam, o que mandam os espíritos superiores. Então, é tudo muito bem planejado, bem estudado, né? A gente sabe que a humanidade até aqui tem realizado grandes progressos, né? Os homens, pela inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em tempos remotos, né? Em relação às ciências, às artes, ao bem-estar material, né? Quanta coisa mudou, melhorou para o bem-estar da humanidade, né? Se a gente lembrar das nossas avós, o sacrifício que elas faziam para cuidar da casa, para fazer limpeza, em todos os setores as coisas modificaram, melhoraram e facilitaram para a humanidade, né? Hoje em dia é muito mais fácil viver, né, por causa do progresso que tá sendo feito, né? E isso graças ao trabalho humano, né? As pessoas que têm trabalhado sempre para melhorar o nosso bem-estar. Mas, a par de tudo isso, existe aquela parte moral que precisa ser mudada também, precisa também ser melhorada, né? A parte moral tem ficado muito atrasada, muito para trás. E isso não é bom para nós. É essa parte que nós estamos sendo chamados agora a mudar, a procurar crescer moralmente. Não é somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens. É preciso a elevação dos sentimentos
e, portanto, destruir tudo que possa superexcitar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Esse é um período no qual entramos a partir de agora e vai marcar profundamente toda a nossa humanidade, todas as principais fases da humanidade. Essa fase será muito lembrada por todos os nossos posteriores. E está em elaboração, nesse momento, o complemento necessário do estado anterior. Da mesma maneira que o adolescente completa a sua maioridade e passa da juventude para a maturidade, a humanidade também, né? A humanidade também passou da adolescência para a idade adulta e pode subir mais um degrau agora. Estamos subindo mais um degrau agora. Podia, pois, ser prevista essa mudança e anunciada antecipadamente, como tem sido, né? Tem sido anunciado. Muita gente previu e anunciou. Nesse tempo aqui, não se trata de uma mudança parcial, nem de uma renovação limitada a uma região, ou a um povo, ou a uma raça. É um movimento universal em todo o nosso planeta, né? Todos os povos estão sentindo essa mudança. É um movimento que se opera no sentido do progresso moral em todo o planeta. Tende a estabelecer uma nova ordem de coisas, e os homens que são seus maiores opositores, sem saber, contribuem para isso. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo, é formada de elementos mais depurados. Encontrar-se-ão animados de novas ideias, de sentimentos mais elevados e distintos do que a geração anterior, que se vai a passos de gigante ficando para trás, né? O nosso mundo estará mudado e viverá na história o passado, como ocorre atualmente com os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças limitantes e supersticiosas. Isso é muito bom, né, meus irmãos? A gente vê que é só melhorias para o nosso bem, né? Passamos por alguns problemas, por alguns obstáculos, porque precisamos ainda nos depurar, mas temos grandes coisas pela frente, graças a Deus. Contudo, uma troca tão radical como essa não se elabora e não pode se cumprir sem comoções. Há uma inevitável luta entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno esteja limpo e o equilíbrio restabelecido. Então, por algum tempo, né, a gente sabe sempre em todas as coisas, nas menores e nas maiores, para se arrumar alguma coisa, tem que desarrumar outras, né? Então, quando a gente vai construir uma casa maior, a gente tem que derrubar a menor, né? E da mesma maneira, para o nosso planeta passar de expiação e provas para regeneração, é preciso derrubar todas as mazelas e transformar os pensamentos das pessoas, o comportamento principalmente, para que possamos merecer um planeta de regeneração, né? Assim, da luta de ideias surgirão graves acontecimentos anunciados, né? Não são cataclismos ou catástrofes puramente materiais, são mais morais. Os cataclismos gerais eram consequências do estado de formação da Terra, que atualmente já não se agita mais no globo, mas o cataclismo agora é da humanidade. A catástrofe é dos pensamentos da humanidade, o que está acontecendo, né?
a limpeza que está sendo feita. A humanidade é um ser coletivo onde se operam as mesmas revoluções morais que ocorrem nos indivíduos, com a diferença de que com esses ocorrem de ano em ano, e com aqueles de século em século. Nessas evoluções que se seguem através dos tempos, vemos a vida das diversas raças, marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. A gente olhando para a história, a gente nota isso, né? Quantas coisas já aconteceram no nosso planeta que a gente sabe pela história apenas, né? Com os movimentos parciais existe um movimento geral que impulsiona a humanidade inteira, mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento. Então, como exemplo, nós podemos ver uma família com vários filhos, cujo caçula ainda está no berço, e o mais velho tem, por exemplo, 10 anos. Uma década depois, o primogênito já vai ter 20 anos e aquele que estava no berço terá 10 anos. E mesmo que ele seja muito amadurecido, ainda não passará de uma criança. Isso acontece com a humanidade. É um bom exemplo, né? Ao seu tempo, porém, ele também se tornará adulto. Assim ocorre nas diferentes partes da humanidade, da nossa humanidade, né? A gente vai aprendendo devagar, né? Com muita calma, com muito sofrimento, com as dores. Tudo que acontece é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. Nada nada é castigo, é tudo para a gente crescer, né? Para a gente progredir. A humanidade chegou a um desses períodos de transformação, ou, se preferirem, de crescimento moral, que é vindo como um presente, né, para a humanidade. Da adolescência passamos para a idade adulta. O passado não satisfaz mais as novas aspirações. Suas novas necessidades agora são necessidades mais fraternas, mais ajuizadas, né? A gente sabe que existem necessidades em todo o nosso planeta, né? E já não pensamos só em nós, pensamos no planeta todo. Já não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios de antes, né? Não se prende mais a ilusões, a prodígios. Está amadurecida, sua razão pede alimentos mais nutritivos, pensamentos mais fortes, mais decisivos, né? Diante de um presente efêmero, sente que seu destino é mais vasto e a vida corporal é muito restrita para compreendê-la por inteiro. Não esperamos que vamos aprender tudo em uma encarnação, né? Mas precisamos fazer o máximo que pudermos, né? Por isso, olha para o passado e o futuro, a fim de descobrir o mistério da existência e adquirir uma confiança mais consoladora. Qualquer um de nós que tenhamos meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, sem nos limitarmos à produção dos fenômenos, compreenderemos que ele abre para nós e para toda a humanidade um novo caminho. Um caminho novo, descortinando horizontes de infinito. A gente pode ver que a nossa doutrina, ela traz para nós assim descortina uma esperança muito grande, né? Um conhecimento infinito. Ao iniciá-la nos mistérios do mundo invisível, o Espiritismo mostra o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no nosso estado corporal. O homem não caminha mais às cegas,
sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O futuro se mostra a ele em sua realidade, livre de preconceitos, livre da ignorância e de superstições que limitavam a nossa vida, né? Não é mais uma esperança vaga que nos anima, mas é uma verdade palpável, uma certeza que somos filhos de Deus, que somos eternos, que caminhamos. O futuro nos mostra essa realidade. Nós agora caminhamos seguros. Essa verdade que nós sabemos, que nosso espírito agora sempre foi eterno, será eterno, e temos tempo para aprender, é uma certeza tão grande quanto o dia e a noite, né? Sabe que seu ser não está limitado a alguns instantes. Sabemos que não estamos limitados a alguns instantes nessa existência, né? Que a vida espiritual não cessa com a morte e que já vivemos muitas outras vidas e que viveremos ainda outras, e que não perdemos tudo o que adquirimos em perfeição. Tudo que nós conseguirmos reter em aprendizado, em melhoramento para o nosso espírito, nós levaremos para as nossas próximas vidas. Não vamos perder o nosso fruto dos nossos trabalhos. Então é isso aí, meus irmãos. Graças a Deus, a gente conhecemos essa doutrina que nos sustenta, que nos ilumina e continuaremos firmes. Era o que eu tinha para dizer para vocês. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos ser trabalhadores fiéis, que consigamos ser trabalhadores resistentes e ajudarmos o nosso planeta e ajudarmos a Jesus nessa transição. É para isso que nós estamos aqui. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Nós vamos agora passar para as nossas vibrações, rogando a Jesus, a Deus, nosso Pai Criador, que abençoe as nossas vibrações para que elas levem paz, levem amor, levem consolação a todos os nossos irmãos mais necessitados que nós, encarnados e desencarnados em qualquer cantinho desse planeta. Vamos vibrar por todo o nosso planeta, por todos os países, vibrando especialmente pelo nosso Brasil, que tanto está necessitando de vibrações de amor, para que Jesus e o anjo Ismael possam tomar a frente dos nossos governantes, instruindo os nossos governantes, ajudando nossos governantes a governar com amor, com responsabilidade, com respeito aos brasileiros. Que Deus abençoe o nosso Brasil e todos os brasileiros. Vamos vibrar por todos os enfermos do Brasil e do nosso planeta. Que em cada leito de dor, em cada leito de enfermo, exista um samaritano de luz que possa estar velando, que possa estar ajudando, levando paz, levando esperança, levando paciência, resignação a este enfermo, se possível levando melhoras e até a cura. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão sofrendo em hospitais, que estão internados, amparando a todos os familiares desses nossos irmãos. Que os nossos irmãos que desencarnaram nessa pandemia possam ser bem encaminhados, possam ser socorridos e protegidos no plano espiritual. Vamos vibrar por todos os lares, pelos lares dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos e benfeitores, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, para que Jesus derrame a sua luz, amparando, abençoando e iluminando a todos eles. Vamos vibrar por todas as crianças, vamos vibrar pelos jovens, vamos vibrar pela velhice desamparada, vamos vibrar pelos trabalhadores do bem,
Vamos vibrar pelo nosso lar da família cristã, pelo breve retorno ao nosso lar, por todos os trabalhadores do lar da família cristã, pela sua direção material e pelos mentores espirituais. Vamos vibrar especialmente por aquele mentor que nos ajudou, que nos sustentou nesta transmissão. E vamos rogar a Jesus que seja deixada uma vibração em aberto aqui para ser distribuída aonde mais for necessário. Que assim seja. Para encerrar, nós vamos fazer a prece da fraternidade. Digamos com todo o nosso amor e carinho: Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Louvado seja o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus, muito obrigada a todos vocês.